Olá, estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Nossa. Boa. Bom Nós dia estávamos a como todos. surdos aqui, viu, doutor? A gente queria ouvir sem fone. Aí fica difícil mesmo. Ô, doutor Mas Bruno. bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast, pelo tempo que o senhor está dedicando aqui ao podcast PEC Balança Rede. Gostaria de saber sobre essa questão da grama sintética. Tem um estudo da UEFA, doutor Bruno, que fala o seguinte, que lesões musculares acontecem na grama natural, mas as ligamentares na grama sintética, na sua maioria. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse estudo também, que a UEFA divulgou agora no final da última década. Queria agradecer primeiro a oportunidade aí de poder conversar com vocês todos, está presente o doutor Turíbio também. Então, esse estudo, na verdade, o que a gente tem hoje, ele é um estudo mais importante na comparação. Na verdade, ele foi feito um estudo para avaliar tipos de lesões nos campeonatos europeus, né? Independente do gramado, de tipo de piso. Então, nesse estudo, o que a gente observa é que nos gramados naturais, realmente, como você disse, tem uma tendência às lesões serem maiores de tipo de lesão muscular, enquanto no gramado sintético são as lesões ligamentares, incluindo o tornozelo e até mesmo as de joelho. Porém, no índice total de lesões, não tem diferença estatística entre os dois. E mesmo a diferença que a gente encontra das lesões ligamentares do sintético natural, ele também não é uma diferença muito grande, que a gente pode dizer com certeza que o gramado sintético leva a mais lesões ligamentares do que o natural. Ele é uma tendência que a gente vê no estudo. Doutor, o senhor particularmente, o senhor não é, pelo jeito, se for também, se eu estiver enganado na informação, me corrija. Não como o doutor Turíbio, que é um cara envolvido diretamente ao gramado, né? O jogo. Mas o senhor, talvez até como torcedor, como homem que gosta de futebol, até pela pesquisa. O senhor prefere o sintético ou o natural? A minha preferência é o natural. Eu acho que, do mesmo jeito que até a própria declaração dos jogadores, o Lucas deu uma declaração falando que não era questão da lesão, era questão do jogo em si, que eles estavam defendendo o natural. Eu acho que o natural, ele é mais tradicional, a gente tem o jeito de correr o jogo é um pouco diferente, o sintético os jogadores tiveram que se adaptar, então muda a dinâmica do jogo. Mas eu posso dizer como uma preferência pessoal, não tenho nada baseado não tem nada baseado na ciência para a gente dizer isso, mas a minha preferência é natural. E a sua, doutor Turíbio? Olha, se a gente falar da preferência, até pela história pregressa, pelo hábito, eu joguei muito futebol a minha vida inteira, durante toda a minha vida aí acadêmica e até recentemente, né? É claro que a gente está muito mais acostumado e tem muito mais afinidade com o gramado natural. Eu acho que a questão, né, nem é a discussão sob essa ótica. A discussão toda tem a ver com essa questão do receio dos atletas de jogarem no gramado sintético. Mas preferir o natural é uma coisa cultural, é de todos nós, né? Agora, a questão é ter, digamos assim, proibição de jogar no gramado sintético, que é isso que está sendo colocado. Ou até que ponto prejudica ou não. Exatamente, eu acho que esse é o ponto principal. Doutor, em relação ainda a essa questão do gramado, e eu vi aqui que o senhor tem uma questão aí, uma compreensão aprofundada das lesões relacionadas à atividade física. O senhor recebe muitos atletas com lesões no sintético? É uma coisa comum? É mais no esporte amador? É mais no profissional? Como funciona, por favor? No consultório a gente pega bastante atleta de esporte amador, semiprofissional, pessoal que joga várzea, os outros campeonatos. Como é super difundido o gramado sintético, societies, praticamente toda empresa, toda pessoa joga muito no society, eu vejo mais na prática as lesões do gramado sintético, mas eu só consigo relacionar
porque tem muito mais gente sem serem os atletas profissionais jogando no gramado sintético, em todas as quadras que a gente encontra, do que nos naturais. Então, por isso que eu vejo mais no consultório o gramado sintético. Legal. Olha, o doutor Turíbio tem um vídeo que está na rede social, né? Eu sou daqueles que ainda chama de vídeo, né? Sou daquela época, né? Né? E que ele fala sobre as diferenças, e o senhor deixou bem claro, eu vi e revi, né? Até para entender bem o que o senhor falava, é que o gramado sintético não é o gramado de 20, 30 anos atrás. Ele evoluiu. Tanto é que o senhor tem uns números de contusões ou não contusões dos jogos no Pacaembu. Queria que você esclarecesse um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Até quando a gente busca na literatura e as informações relacionadas a essas comparações entre o sintético e o natural, tem muitos artigos publicados que, na minha opinião, nem têm mais validade. Por quê? Porque fizeram aí um estudo retrospectivo de jogos realizados nas primeiras gerações do gramado sintético. Isso já não é mais a realidade de hoje. Hoje, se eu não me engano, a grama sintética já está na 6ª geração, né? Inclusive, até eu acredito que convidados nossos aí vão poder esclarecer se tem algum gramado da 6ª geração no Brasil já. Ou seja, isso não para. A tecnologia do gramado sintético está evoluindo. E eu não tenho dúvida, isso eu vou afirmar aqui, porque isso fica gravado, que daqui a muito pouco tempo vai ter muita gente preferindo jogar no sintético do que no natural. Eu não tenho dúvida que essa evolução não para. Então, hoje, esses gramados de 5ª geração que tem no Brasil, até atletas que estão hoje mais, digamos assim, mais conscientes da questão, estão preferindo jogar no sintético do que no natural. Legal, olha, deixa eu só agradecer o Dr. Bruno Canizares, fazer uma última pergunta, porque, Dr. Bruno, provavelmente, né, aqui em São Paulo, Brasil, a gente ainda tenha muitas quadras com aqueles gramados muito antigos. Sem dúvida. Ainda de... Que entra nessa primeira geração aí. Exato. Tem quadras aí com gramados que o cara utiliza por muito tempo. Existe como se prevenir nesses gramados mais antigos, onde o senhor recebe atletas amadores aí com alguma lesão? Existe alguma prevenção a essa questão? Sim, claro. Na verdade, a prevenção ela é básica. Se você vai jogar num gramado sintético, usar o calçado adequado, a chuteira específica para gramado sintético, não adianta usar outro tipo de chuteira. Fazer sempre o fortalecimento, que é a prevenção que a gente vê para todos os esportes, basicamente. Então, você tem que fazer o fortalecimento, preparar a musculatura, que você, ao mesmo tempo, o músculo mais preparado vai prevenir que você tenha entorse, vai deixar a musculatura preparada para o esporte, diminuir o índice de lesões musculares. Então, tem que fazer um fortalecimento adequado junto com o esporte. Então, isso que todo mundo que joga futebol deveria fazer. Preparar a musculatura para também poder gastar e utilizá-la na prática do esporte. Legal. Muito obrigado, doutor Bruno Canizares. Obrigado aí pela sua participação aqui no PEC Balança Rede. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês aí. Muito obrigado. E para balançar a rede tem que ter bom gramado, né? Senão não tem jeito, né? Obrigado, doutor.